Olá, igreja. Bom domingo a todos. Saúdo todos vocês com a paz de Cristo. E para começarmos o nosso culto, eu gostaria de ler um pequeno trecho. Esse trecho se encontra em Salmos, capítulo 95, versículos do 1 ao 3. O seu enunciado diz: convite ao louvor. Então vamos lê-lo. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. Então, que nesse culto possamos fazer como é dito no versículo 2, que possamos nos apresentar diante dele com ações de graças, que possamos celebrar com cânticos de louvor. Então, que nesse momento do culto possamos dar o devido respeito e que possamos usufruir da presença de Deus. Que possamos utilizar isso para fazer uma pequena reflexão, um pequeno autoexame de onde Deus precisa atuar em nossa vida, como está a nossa vida espiritual, e que possamos usar cada mensagem que será dada, cada palavra que você ouvirá, para se analisar. Que possamos dar os devidos louvores a Deus, porque, como é dito aqui, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus dos deuses. Então, eu desejo um bom culto a todos vocês e até logo. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Diga: nada é impossível para ti, nada é impossível. Nada
que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Todos nós precisamos de Jesus. É isso que cada cristão necessita, de Jesus. Amém. Olá, irmãos, paz de Cristo, como é que vocês estão? Eu e meus pais sentimos muita falta de todos vocês. Nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Gálatas 2, do 19 ao 20, que diz: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se por mim. Irmãos, nossa vida é repleta de pecados, repleta de desejos e vontades que remetem ao antigo homem. Em Romanos 6,6, ele fala que o velho homem foi crucificado com Cristo. Então, precisamos buscar sempre a Cristo para poder renovar nossas forças e lutar contra o pecado. Se Paulo falava que tinha sido crucificado com Cristo, é possível para nós. Ele não nos dá fardo maior do que possamos suportar. Que essa semana seja uma semana bem abençoada a todos nós. Que tenhamos boas notícias e que isso tudo acabe logo para podermos matar nossa saudade. Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos orar pelo pão. Senhor Deus, maravilhoso Pai, toda honra e glória seja dada a Ti, que morreu numa cruz para nos salvar, que sentiu fortes dores sobre-humanas. Obrigado, Deus, por ter se entregado. Obrigado por sempre nos proteger. E muito obrigado, Deus, porque nós temos a plena convicção que o Senhor faria isso novamente, porque o Senhor nos ama. Obrigado por esse pão que o Senhor nos proporcionou. E em nome de Jesus, que eu agradeço a Ti e somente a Ti. Amém. Vamos fazer agora pelo suco, que representa o sangue de Jesus na cruz. Senhor, muito obrigado por ter se entregado, ter sofrido, ter sangrado, ter suportado dores sobre-humanas. Obrigado pelo suco que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos concede, que significa o Teu sangue derramado na cruz. Muito obrigado por essa semana. Obrigado pelas notícias que tivemos. Que essa semana que irá se iniciar seja melhor do que a que passou. E que possamos nos encontrar fisicamente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Porque temos fé que isso logo logo irá passar. Fica com cada um de nós. Mesmo às vezes não merecendo. Mesmo às vezes não escutando a Tua voz. Deus, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos a Ti e somente a Ti. Amém. Tenha uma boa semana, amado. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz
demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém. Oi, irmãos, graça e paz, que o amor de Cristo seja com todos e espero que estejam todos bem. Ainda bem que a tecnologia dessa época nos permite termos esse encontro juntos. E esse é o momento da oferta, um momento ao qual não podemos esquecer nunca, tanto a ceia como a oferta, e ele é de bastante importância. E a reflexão que eu queria deixar para todos nós se encontra em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, 1, 2 é uma passagem bastante conhecida, mas que a gente nunca se esqueça disso, pois é o principal propósito de ofertar. 1 Coríntios 16, 1 diz assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em cada, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. O foco principal dela aqui é para que a gente dê a oferta para os necessitados. Sabemos que nesse momento que estamos passando, muitas famílias estão necessitadas de ajuda, de alimentação. E vale lembrar também que a oferta de início tem como propósito suprir as necessidades das pessoas que vivem do Evangelho. Então, coloco esses dois pontos aqui nesse momento da oferta, para que a gente não se esqueça. Mesmo não estando no templo, no local que estamos acostumados, temos o momento da oferta lá, o recipiente para colocarmos, mas temos que continuar essa prática. Temos a tecnologia a nosso favor, o banco digital, pode ser feita transferência, e lembremos que temos homens trabalhando para o Evangelho, eles precisam dessas nossas ofertas, e pessoas que estão passando por necessidades nesse momento também, que não venhamos a esquecer deles e continuemos nesse compromisso que firmamos, tanto com Deus quanto com as pessoas que estão do nosso lado. Amém? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento. Pai, obrigado porque és santo, és bondoso e misericordioso para todos nós, que
Obrigado porque o Senhor está com todos nós em todos os momentos, não nos deixando faltar nada, suprindo as nossas necessidades, nem de mais, nem de menos. Obrigado porque o Senhor nos protegeu nesse momento e fica com nossas ofertas nesse momento, que possa ser de agrado a Ti, não só com os nossos dinheiros, que é a forma física que temos para ajudar, mas com a nossa vida Te adorando nesse momento. Fica com todos, abençoa a todos que estão nesse momento Te adorando, Te louvando e, mais uma vez, concede-nos a Tua graça para que possamos fazer um momento de adoração agradável a Ti. Obrigado por Teu Filho Jesus que morreu por nós e em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é o Deus dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que essa mensagem chegue até cada um de vocês e os encontre desfrutando das bênçãos do Senhor, da sua imensa misericórdia. E eu tenho desfrutado bastante da paciência, da bondade e da generosidade do Senhor sobre minha vida. E eu espero que esteja sendo assim também sobre a vida de cada um de vocês. Vamos começar com uma breve oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por hoje podermos estar cultuando a Ti como nosso único e verdadeiro Deus. Recebe, ó Deus, esse simples, mas verdadeiro, sincero culto que prestamos a Ti hoje. E que o Teu Santo Espírito nos preencha e nos guie em tudo que fazemos hoje, em tudo que vamos fazer nos dias em que tivermos de vida ainda. Que o Senhor nos sustente, nos proteja e nos guie, porque é em Ti que está a nossa alegria e a nossa confiança. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nosso texto, como você já sabe, está em Efésios e, dando continuidade à sequência do texto, vamos ler capítulo 6, e versículos 1 ao 4, que dizem: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai
e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Nós estamos vindo na carta aos Efésios e vendo vários ensinamentos do apóstolo Paulo. E a preocupação de Paulo é esclarecer aos irmãos qual a nova realidade que eles estão vivendo, a partir de uma ação divina, de misericórdia, de graça, trazendo salvação, reconciliação e dando a eles e a todos nós e aos que creem em toda parte, em todo tempo, a oportunidade de servir a esse Deus, de estar atuando de acordo com a vontade desse Deus, não só desfrutando dos benefícios do seu poder, da sua ação, mas sendo cooperadores com ele. E a pergunta que talvez estava na mente dos Efésios e Paulo estava tentando ajudá-los a entender é: como podemos nos relacionar com o Deus Todo-Poderoso sendo todos nós pecadores e incapazes? E não é verdade isso. Somos todos pecadores e somos incapazes por natureza. O próprio Paulo já disse isso aqui na carta aos Efésios. Não é por obras, não é por nossas forças, não é ação política, não é ação familiar. Foi ação de Deus sobre nós, em nosso favor, e nós precisamos aprender sobre isso e desfrutar disso e cooperar com isso. Como? Como fazer isso? Nos relacionar com Deus e cooperar com Deus. Eu tenho algumas sugestões aqui a partir daquilo que já vimos, que dizem: confiando em Deus, primeira coisa, não em nós. Segunda coisa, aceitando o seu chamado, ele nos chamou e nos selou, já disse isso na carta. Agindo segundo a sua maravilhosa vontade, não a nossa, nossos impulsos, a carne, nossos delírios às vezes, né? Às vezes somos tomados de ira e de inveja, de tantas coisas que atrapalham a nossa fé, o nosso crescimento, mas ao invés disso, precisamos aprender a agir segundo a sua maravilhosa vontade. E a outra coisa é fazendo uso das oportunidades, das ferramentas e das ocasiões que Deus mesmo proporcionou para cada um de nós. Se nós fizermos isso, o bom uso, com prudência, com sabedoria, com observação, com boa audição e audiência daquilo que Deus tem para nos dizer, nos instruir, nós vamos cumprir bem o nosso papel. E pensar sobre isso, olhando para esse texto, me fez lembrar de um texto lá em Êxodo, capítulo 23, e versículo 15, o final do versículo especialmente diz: e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. E não é interessante que, olhando para Efésios, nós percebemos que Deus já colocou diante de nós todas as possibilidades de servi-lo, de obedecê-lo e honrá-lo. Colocou tudo. A nossa vida como convertidos, a nossa vida social, a nossa vida congregacional, a nossa vida enquanto família. Semana passada vimos como marido e mulher e hoje estamos começando a ver como filhos e pais. E é interessante que eu acho que para a nossa cultura, da forma como pensamos, teríamos colocado o inverso, né? Pais, depois filhos. Mas aqui no texto Paulo faz um destaque interessante quando ele coloca primeiro o papel dos filhos e logo em seguida o papel dos pais. Honrar a Deus com aquilo que temos. Se somos casados, diz o texto anterior, façamos o nosso papel. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, honrem e se submetam aos seus maridos em respeito e em honra a Jesus, a Deus, em suas vidas. No texto que estamos vendo hoje, nós estamos percebendo que podemos e devemos, como filhos, desenvolver fidelidade a Deus
nas nossas relações familiares. E como pode um filho ser fiel a Deus enquanto no seu papel de filho? Eu quero dar 2 sugestões, pelo menos. Primeira sugestão, eu baseei naquele texto de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31, onde Jesus conta uma parábola em que o pai vai até um dos filhos e ele diz ao filho: olha, filho, vá para a vinha trabalhar. E o filho diz: sim, senhor, eu irei. E não vai. E o outro filho, ele diz: vá para a minha vinha trabalhar. E o filho diz: eu não quero ir. E depois, arrependido, ele vai. E a pergunta de Jesus aos seus ouvintes é: qual dos dois obedeceu? E claro, eles concordam, foi aquele que, depois arrependido, foi e fez o que precisava ser feito. Então, no meu papel como filho, e eu ainda tenho os meus pais vivos, eu devo ser obediente com integridade. Obedecer por palavras é até relativamente fácil. É muito comum dizer: sim, senhor, eu faço. E depois desobedecer simplesmente. Como o jovem da parábola que Jesus contou para os seus ouvintes, né? Porque a verdadeira obediência não é confirmada apenas por palavras, mas nas atitudes. Então, os filhos que querem demonstrar obediência aos seus pais, preservar esse princípio de Deus em suas vidas, nesse seu papel no lar, como cristãos, eles devem desenvolver atitudes obedientes. Você que é filho, mantenha o seu comportamento no princípio de um comportamento irrepreensível diante de Deus, dos homens e dos seus pais. Seja assim. Isso é honroso diante de Deus. Seja obediente não só na presença, mas especialmente na ausência deles. Isso é honroso, isso glorifica a Deus, isso suscita um testemunho maravilhoso de que você é alguém íntegro. Não se deixe influenciar pelo erro de outros. Talvez você pudesse justificar a sua desobediência, a sua hipocrisia, se eu posso usar essa expressão, a sua falsidade em dizer que faz e ao mesmo tempo desobedecer no mau exemplo de outros. Mas ao invés disso, dê bom exemplo e honre a seus pais e honre o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Não condicione essa obediência. O texto diz que essa é a vontade de Deus, isso é justo diante do Senhor. E outros textos usam exatamente essa expressão, dizendo: essa é a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus e se eu sou um cristão, eu vou procurar obedecer, honrar, dar bom testemunho, ser um exemplo. É isso que eu devo fazer. E ainda com uma promessa de recompensa, veja só. Se não bastasse ser digno e honroso, ser um filho obediente, ainda há uma promessa de recompensa, de que os dias de vida se multipliquem. Então, temos muitas razões, filhos, para sermos bons filhos, para darmos bom testemunho, para agirmos dignamente, para sermos honrosos com os nossos pais, né? No nosso trato, na maneira de nos comportar com eles e longe deles, com as pessoas, nos negócios, na vida familiar, até daqueles que já são casados, que já puderam dar netos aos seus pais. Então, precisamos manter o bom procedimento, precisamos manter o bom padrão de uma vida cristã. E aos pais, qual é a palavra de Paulo aqui em Efésios 6? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Essa é a palavra. Então, como cumprir, pais, o seu papel, a sua função, honrando a Deus e encorajando os filhos? Não sendo negligente,
Porque quando o texto diz que ao invés de provocar a ira, devemos criá-los, e eu digo devemos porque já sou pai, todos sabem, devemos criá-los na disciplina e na instrução do Senhor, ele chama a atenção para o mal da negligência. Ao invés de sermos negligentes, devemos ser pais atuantes. E alguém disse certa vez, não há qualquer sucesso que compense o fracasso familiar. E sucesso, eu digo, em qualquer área que você possa nominar, né? Qualquer setor da vida, qualquer investimento que nós possamos fazer e nos traga sucesso, não é compensador se o preço a pagar é o fracasso familiar. Então, nós pais precisamos investir mais na educação de nossos filhos. Nós pais precisamos dedicar mais tempo, dedicar mais esforços, dedicar mais atenção. E olha, quando digo isso, não fique com a impressão de que eu sou um grande exemplo nisso. Eu devo confessar, infelizmente preciso crescer bastante nisso. Preciso mudar muito, me arrepender de muitas coisas. Mas conto com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compreensão dos irmãos, suas orações, a paciência, a cooperação de minha esposa, o amor, a dedicação e também a paciência dos meus filhos, para que eu possa melhorar nisso. Mas é o que nós precisamos fazer, e isso eu não posso negar, inclusive eu devo fazer. Investir mais na educação de nossos filhos. E não estou falando em escolas boas, né? Mais dinheiro para investir num colégio melhor, num estudo no exterior. Estou falando de relacionamento. Sendo mais objetivos e claros quanto aos princípios e propósito de nossas vidas, como cidadãos do céu, porque isso faz toda a diferença. E isso basta, sabia? Se nós temos a plena consciência e conseguimos comunicar isso na prática, que nós somos cidadãos dos céus, então nossas atitudes se baseiam na honestidade, na verdade, na sinceridade, não é? Na dedicação a Deus em todas as coisas e todos os princípios bons, como diz Paulo aos Filipenses 4 e 8, tudo que é bom, né? Se nós temos regendo nossa vida e essas coisas, nós seremos também bons cidadãos da sociedade secular comum. Mas precisamos despertar, irmãos, para esses dois papéis importantíssimos dos servos de Deus. Precisamos dar aos nossos filhos a orientação do Senhor pelas Escrituras e demonstrá-las em nossas vidas. Mais do que falar, mais do que conhecimento, referências que possamos citar, nós precisamos dar bom exemplo. Os nossos filhos precisam ver em nós aquilo que ensinamos. Como cidadãos do reino, precisamos dar esse passo diferenciado, esse passo adiante no nosso relacionamento familiar. É o que temos nas mãos, é a nossa oportunidade de honrar a Deus. Se temos filhos, se somos filhos, somos pais, precisamos aprender a usar essa ferramenta, essa oportunidade para a glória de Deus. Nisso fica demonstrado que todos nós podemos adorar e honrar ao Senhor com algo que está ao nosso alcance, em nossas mãos. Deus nos habilitou com algo para oferecer a Ele mesmo, como aquela frase que lemos no início, né? Aquele versículo. Deus colocou em nossas mãos dons, habilidades, relacionamentos e a família. Isso Deus espera que nós usemos para a glória dele mesmo. Deus aguarda de nós uma oferta agradável com aquilo que está nas nossas mãos. Lembra de Êxodo 23, 15? Ninguém chegará diante de Deus de mãos vazias. Nós não estamos de mãos vazias. Temos os nossos relacionamentos sociais, temos os dons que Deus nos concedeu, temos a nossa família, nosso relacionamento enquanto igreja, temos marido, esposa, filhos. Isso nós devemos tratar com muito zelo, com muito cuidado e ofertar ao nosso Deus. Que Deus seja louvado e uma boa semana a todos, um bom domingo, a paz de Cristo.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Céu espelho do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vamos fazer a oração final desse culto abençoado e entregar a Deus a nossa semana que vai se iniciar. Mas antes quero deixar uma palavra para a igreja que fica em João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo com vocês a paz, é a minha paz.
que lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Nosso Deus diz que mesmo em meio à turbulência, essa pandemia, essa dificuldade, que possamos ficar calmos, que não possamos ficar aflitos, porque Ele já deixou a paz dele, e a paz dele, a paz que Ele deixou, é diferente desse mundo. É uma paz com sabor de esperança, de que vamos viver a vida eterna, e que possamos ter essa tranquilidade em nossas cabeças e nossos corações, enquanto o mundo passa por essa turbulência. Então vamos orar e entregar a Deus nossa semana e que possamos descansar na paz do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Que esse culto, Pai, possa chegar aos seus ouvidos, ao seu coração, às suas narinas como um aroma suave, Pai. Perdoa nossos pecados, queremos entregar nossas aflições ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pela paz que o Senhor deixou dentro de nós. Que essa paz possa reinar nesse momento tão difícil. Que a tua igreja, Pai, possa descansar no Senhor. Muito obrigado por mais uma semana que passou, uma semana que terminou de trabalho. E nos abençoa, Pai, nessa semana que inicia. Que o Senhor possa nos dar forças e mais uma semana de esperança. Que o Senhor está no controle de tudo. Que todas essas dificuldades que estamos passando vai se cessar. Porque temos um Deus que tudo pode. E sabemos, Pai, que o Senhor já está no controle e já está tudo escrito na Tua Palavra. Muito obrigado por nos amar de tal maneira que entregou Seu único Filho. Obrigado e mais uma vez queremos Te agradecer por tudo que nós choramos. Amém.